Abra aí Lucas capítulo número 1. Amém. Quero trazer, serei bem breve aqui, eu tenho algo para entregar para o seu coração, amém, amado? Lucas capítulo número 1, verso de número 26, amado. Amém? Lucas capítulo 1, verso de número 26. Esse é o nosso lugar, irmãos, é o lugar que nós nascemos para estar. Deus está fazendo algo muito lindo no nosso meio. E eu glorifico a Deus por você estar fazendo parte de tudo isso, irmãos. Eu tô me sentindo mais leve esses 3 dias, sabe por quê? Eu tô sem celular faz 3 dias, irmãos. Quem já ficou sem celular, irmãos? Nessa geração que nós está agora, ficar sem celular, Gabriel, um dia, sangue de Jesus. Eu tô há 3 dias sem celular, irmão. E eu vou falar para você, é bom, querido. Para mim está sendo bom, você não tem noção, irmãos. Eu estou com medo na hora que eu tenho que abrir ele. Tanta coisa que eu vou ter que resolver. Amém, querido? Mas eu estou 3 dias. Pastor, por que o senhor está 3 dias sem celular? Meu celular quebrou, irmão. Você achou que eu estava de jejum, né? Ela é fácil, querido. Amém. Se você quiser me ajudar, abençoa a vida do pastor aí, irmãos. Amém. Como diz o pastor Adriano, né, Adriano? Foi você que liberou essa palavra hoje. Amém. Lucas capítulo de número 1, verso de número 26. Amém, amado? Querido, não saia sem adquirir algum produto da FDR Store ali, amém? Vai lá, adquire alguma coisa da FDR Store. Tenho certeza que você será muito, mas muito abençoado mesmo, em nome de Jesus, amém, amado? Tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o que você adquire aí da FDR Store, em nome de Jesus, amém? Quantos acharam aí Lucas capítulo 1, verso de número 26, diga bem forte, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor então. A palavra do Senhor diz assim, ó: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada a um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava-se que saudação seria esta. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo de ti que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Redobre a sua atenção, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhes então Maria: eis que a serva do Senhor cumpre. Disse então Maria: eis que a serva do Senhor cumpre-se em mim segundo a palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Fecha seus olhos, vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor, nós oramos a Ti aqui essa noite, Pai. Nós clamamos a Ti porque a Tua palavra foi aberta e nós precisamos que o Senhor ministre sobre nós.
o seu reino, a sua vontade. Pai, existem homens, mulheres, senhores e senhoras aqui, Pai, que precisam de alguma forma ser ativados e ser tocados pelo poder da Tua palavra. Nós não estamos aqui reunidos em vão, Pai, nós estamos aqui com um propósito sobre o nosso coração. Nosso coração está faminto por Ti, Senhor, então fala com cada um que está aqui, Senhor. Fala com cada homem, com cada mulher, Pai, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, Pai, ela venha trazer clareza e ela venha trazer destino para nós. É isso que nós oramos e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, querido. Amado, eu tenho caminhado com Jesus há muito tempo. Eu tenho percebido muitas coisas. Eu tenho vivido muitas coisas dentro do Evangelho. Eu tenho percebido que Deus, quando Ele nos chama para viver algo incrível na presença dEle. Todo homem, toda mulher tem um propósito em Deus. Independente do seu nível social, seu nível intelectual, Deus, Ele olha para você como um filho amado de Deus. Deus, Ele olha para a tua vida, porque Ele entende que existe algo para ser realizado através de você. E o texto que nós lemos aqui, a Bíblia nos diz que o anjo, ele se encontra com uma jovem chamada Maria, uma adolescente, que talvez ela não tinha nem imaginado que a sua vida estava prestes a ser transformada. A Bíblia diz que o Senhor chega diante de Maria, o anjo, melhor, chega diante dela, e chega e diz: Maria, bem-aventurada, tu és agraciada. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Maria, você foi escolhida, você foi achado graça diante dos olhos de Deus. Deus, Ele viu você, Deus, Ele contemplou a sua vida. E olhe para mim aqui, eu já quero abrir um parênteses para você. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei a fé que você professa, eu não sei como é a sua vida religiosa, como a sua vida bíblica, eu não sei como é a sua vida cristã que você caminha. Eu só sei te dizer algo: Deus achou graça sobre você, querido. Olhe para mim, a graça de Deus não depende do que eu faço, a graça de Deus é um favor que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a vida de Maria. Maria foi escolhida não pela sua capacidade, Maria foi escolhida porque Deus derramou graça sobre ela. Maria não foi escolhida pelo que ela tinha no seu coração. Maria não foi escolhida, irmãos, pela sua performance, porque ela é bonita, porque ela era gorda, porque ela era magra. Maria foi escolhida porque Deus derramou graça sobre ela. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado assim, diz assim para ela: essa noite, não, mais forte, diz: essa noite, Jesus está derramando graça sobre a sua vida. A graça, irmãos, depende dele, não de você. Você é escolhido pela graça de Deus, você é tocado pela graça de Deus. Eu não sei o que Ele viu em você, eu não sei o que Ele achou em você, eu só sei te dizer uma coisa: Ele achou você aqui essa noite, Ele achou a sua vida aqui neste lugar, Ele achou a sua casa, Ele achou a Maria, a graça achou ela, e o anjo chega: Maria, bem-aventurada, você é agraciada, o Senhor achou você, o Senhor, Ele conta com você. Tem alguém aqui que está entendendo que eu estou pregando? O Senhor conta com a tua vida, o Senhor conta, Maria, com o propósito que Ele quer realizar. A sua vida, irmãos, é um instrumento para revelar a obra de Deus. Eu vou repetir: a sua vida, ela é um instrumento para revelar a obra de Deus. Deus tinha uma obra a revelar, ou melhor, permitir que o seu filho viesse à terra, e Ele usou a vida daquela moça, para que a sua obra viesse a ser concluída. Sabe o que eu estou pregando aqui essa noite?
porque você entrou aqui sem nenhuma perspectiva. Talvez a sua vida ela está sendo um ciclo vicioso, onde você levanta, trabalha, deita, dorme, levanta, trabalha, deita e dorme. Eu tenho uma novidade para te dizer: existe mais para a sua história, existe mais para a sua vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus ali usou aquela moça para que a obra dele seja manifesta. Esses são dias que o nosso Senhor está trabalhando, amém, igreja? A palavra de Deus nos diz que o Senhor trabalha, e Ele nunca parou de trabalhar, e Ele está contando com você, para que Ele possa manifestar a vontade dEle e a obra dEle sobre esses dias. Eu nunca senti uma necessidade tão grande no meu espírito, de me posicionar diante de Deus, irmão. Eu estou pregando nesses dias diante de pessoas que vocês estão olhando para a vida, você está olhando para a tua história e parece que existe um fogo no teu coração, e eu quero dizer o que é esse fogo: é a vontade de Deus sendo queimada em você. Querido, crises existenciais têm tomado conta da sociedade. E sabe por que tem tomado conta? Porque as pessoas não estão entendendo que Deus está chamando para viver uma vida abundante, uma vida repleta nele. Mas sabe o que está acontecendo? Você automaticamente define a vontade de Deus pelo padrão que você vive. Não, mas eu vivo desse jeito, mas eu peco, eu não tenho uma vida 100%. Não, mas eu não sei, eu não agrado tanto a Deus. Olhe para mim, os padrões morais que você estabelece não tem nada a ver, irmãos, com o que Deus determinou para fazer na sua vida. Não reduza a vontade de Deus nos pensamentos que você tem. Ah, mas para fazer a vontade de Deus tem que ser nesse padrão. Ei, olhe para mim, esse é o padrão que você determinou, esse é o padrão que você escolheu. Mas eu tenho algo para te dizer: Jesus não caminha sobre os seus padrões. Jesus ele não caminha sobre o que você pensa. Jesus ele pensa muito além de você, querido. Ele pensa muito além. A proposta de Deus é que Cristo venha ser gerado em você, para que através de você o mundo conheça o Pai. A proposta é que você venha gerar Cristo como Maria gerou, que você se posicione, que você se coloque na brecha e fala: Senhor, eis-me aqui, gera Cristo em mim. Porque olhe para mim, só existe uma forma de conhecer Deus como Pai, é através dos filhos. Eu vou repetir: só existe uma forma de você conhecer Deus como um Pai, é através do posicionamento dos filhos. Você pode conhecer um Deus de poder, um Deus grande, um Deus de glória, um Deus sobrenatural, mas você só conhece um Deus Pai se os filhos se posicionarem a ser conhecido. O Pai é conhecido através dos filhos, querido. Eu quero perguntar: tem algum filho de Deus aqui essa noite? Então o posicionamento seu revela o Pai, irmão. O seu posicionamento vai revelar o Pai através da sua vida. E olhe para mim, eles estão conhecendo vários tipos de Deus aí fora, mas pouco estão conhecendo Deus Pai, aquele que transforma, aquele que muda a sua história, cara. Jesus ele precisa ser gerado em você. Olhe para mim, você que está com a tua família aí, Jesus precisa ser gerado na tua família. Hoje foi engraçado, o Piá gritando lá na porta da minha casa. No domingo na minha casa, nós geramos Cristo a semana toda, mas no domingo, irmãos, nós trazemos a evidência. É um negócio esquisito para minha família. Aí chegou um piá gritando na frente da minha casa, e o Gustavo foi lá atender ele, e ele estava já preparando para o banho para a igreja. Olha para mim, lá em casa banho para a igreja é 3 horas da tarde.
Então é gerado uma expectativa sobre o nosso coração. E o menino chegou lá gritando. E dali a pouco ele começou, o Gustavo falou: cara, não posso jogar hoje, não posso jogar basquete, não posso fazer nada. Hoje eu estou indo para a igreja, cara. Aí o menino começou a tirar sarro dele. Aí ele entrou para dentro bravo. Ele falou assim: não, toda vez que esse gordinho me chamar aqui, não atendo. Diga que eu não estou. Porque, irmãos, olhe para mim, nós geramos Cristo em nós. Nós geramos Cristo dentro do nosso coração. A ideia de Deus não é colocar você com o microfone na mão. Olhe para mim, ensinaram você que fazia a obra é estar dentro de uma igreja. Ensinaram você que fazia a obra de Deus é você estar pregando, você estar evangelizando. Ei, olhe para mim, fazer a obra de Deus é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? Cristo em nós, Cristo sendo gerado em nós. Maria estava ali com a vontade de Deus, sendo gerado Cristo nela, sendo trabalhado Cristo nela. Mas olhe para mim, querido, o Espírito de Deus se manifesta no natural, para revelar o sobrenatural. Olhe para mim, a obra de Deus, ela precisa ser revelada no natural, para que eu e você conhecemos o sobrenatural. Jesus, ele precisa ser gerado em você. O natural tem que ser tocado pelo sobrenatural. Você não pode entrar em reuniões, olhe para mim, em reuniões como essa, e simplesmente falar assim: ah, pastor, para mim foi só mais uma noite. Ei, nunca é mais uma noite. Nunca é mais um encontro. Sabe por quê? Porque hoje é a oportunidade que Deus pode virar uma chave na sua vida. Hoje é a oportunidade que Deus pode falar assim: cara, eu estou incendiando o teu coração novamente. Cara, eu estou colocando propósitos sobre a tua história novamente. Eu estou avivando você novamente. Porque, irmãos, quando nós somos tocados pelo sobrenatural, o natural não pertence mais. Maria, ela foi tocada, ela foi ministrada ali. Mas olhe para mim, toda vez que você ergue a mão para viver o impossível de Deus, para gerar Cristo em você, os padrões, eles vão mexer com o seu redor. Porque olhe para mim, a Bíblia nos diz que quando Maria recebeu essa proposta, ela era só uma moça. E que proposta é essa, pastora Cristiane? De ficar grávida sendo noiva de um rapaz. Que proposta é essa de ter um filho e depois esse filho ser perseguido por Herodes? Que proposta é essa que ficar grávida e a sociedade inteira ficar falando: olha lá, nós éramos em 16 em casa. Neto, irmãos, tinha a quantidade que tem aqui dentro dessa, não tem mais ainda, que tinha dentro dessa igreja. Então eu lembro que quando alguma das primas minhas aparecia grávida, pronto, irmãos, eram 16, irmãos, era aquela coisa. E Maria ali tendo que aguentar toda essa pressão, porque olhe para mim, toda vez que você vai gerar a vontade de Deus dentro de você, é contra os padrões da sociedade aí fora. Mas sabe o que Maria se estribou? Sabe o que Maria ela se ancorou? Ela se ancorou no poder do Senhor na vida dela. Sabe como você vai viver o impossível e o sobrenatural de Deus? Quando você se apegar a Deus. Não é pelo que você vê, não é pelo que você contempla, é pelo que Deus está falando ao seu respeito. Levante a sua mão que eu quero entregar a minha primeira profecia aqui essa noite.
Eu não sei como você tem entrado, eu não sei como a tua família tem caminhado, eu não sei como está o seu coração sobre esses dias, mas uma palavra eu tenho para você: se coloque o seu coração, coloque a sua fé sobre a palavra que Deus falou a seu respeito. Ele falou, irmãos, vai acontecer. Não é pelos seus olhos, não é como você está enxergando, é pela palavra que Deus derramou, falou sobre a sua vida. É a palavra de Deus que Ele liberou sobre você. Olhe para mim, querido, quando eu olho com os olhos da fé, essa igreja aberta, não, vamos melhorar minha frase. Quando eu olho com os meus olhos naturais, essa igreja aberta, eu chego à conclusão que eu sou o cara mais louco do mundo. Porque quando eu olho pelos olhos, eu falo, cara, não bate a matemática. Não tem como essa porta ficar aberta. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós chegamos na conclusão, cara, se não é Deus, cara. Eu olho para a minha família, irmãos, e eu falo, cara, Deus é fiel, cara. Eu olho para o meu filho, irmão, porque se não for assim, é só Deus, cara. Olha para mim, olhe para a sua vida agora, olhe para a sua situação, cara, é só Deus, cara. É só Deus que vai operando esse milagre, é só Deus que vai fazendo essa vontade dEle na sua vida, é só Deus que vai operando. Mas olhe para mim, querido, o Senhor está procurando quem está de acordo com a sua palavra, quem está de acordo com a sua vontade. Esses são dias que o Senhor está procurando homens e mulheres que Ele está falando para você, cara, estou te chamando para viver algo incrível, e você está dizendo, cara, eu estou de acordo com isso, cara. Estou de acordo com o que Deus vai fazer na minha vida. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, diz assim para ela, essa noite é a noite do sim, cara, que você vai ter que dar para Jesus. Essa é a noite que você vai ter que dar um sim para a tua história. Essa é a noite que você vai ter que dar um sim para a tua família. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para pessoas que você já não aguenta mais. Eu estou pregando para pessoas que você está se sentindo oprimido. Sabe por quê? Porque você precisa dizer um sim para o que Ele quer realizar na sua vida. Você precisa dizer esse sim, dizer, Senhor, eis-me aqui, cara. E olhe para mim, a minha proposta, eu sei que assusta você, porque a proposta que o anjo colocou para Maria assustou ela, mas ela sabia quem estava falando com ela, querida. Ela sabia quem estava falando com ela. Ela sabia que quem estava chamando era poderoso para realizar, para cumprir, para estabelecer toda a boa vontade de Deus. Mesmo que aquilo assustava, mesmo que aquilo dava medo, aquela moça estava dizendo, não, eis-me aqui, pai, eu vou aceitar, eu vou acreditar, eu vou confiar. Tudo que Ele deseja fazer na sua vida é no campo do impossível, cara. Olhe para mim. Tudo que Ele quer realizar na sua história é no campo do impossível. Se você está achando que os seus sonhos é o limite que você pode chegar, eu quero te dizer algo, nem é perto do que Deus quer realizar. Deus, Ele olha para aquela moça e diz assim, ei, o que eu vou realizar, você não tem noção, cara. E eu vou fazer na sua vida, é sobrenatural. Olhe para mim, irmão, vamos ser honestos eu e você, amém, igreja? O que você já está vivendo é o impossível de Deus, cara. Eu vou usar o exemplo do pastor Fernando aqui, porque ele é meu amigo, ele é um filho dessa casa. Eu lembro um dia que o pastor Fernando me chamou e ele começou a construir a casinha dele.
E ele muito feliz, muito alegre, construindo. E ele começou ali a trabalhar. Ele falou: pastor, vem aqui conhecer a minha casa. E ele estava ali trabalhando no sol quente ali aquele dia. E eu fiquei muito feliz pela alegria dele. Mas eu percebi algo. O pastor naquele momento ele falou: cara, estou chegando um sonho na minha vida. E eu não quis falar nada para ele, mas quando eu olhei ali eu falei: cara, isso não é o limite de Deus. Deus tem muito mais. Eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei: não, Deus tem muito mais para o pastor Fernando. Deus tem muito mais para a pastora Ana. Mas o limite que o pastor tinha colocado, que os olhos dele alcançou, foi ali. Aí essas semanas que passaram aí, ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, acabei de comprar o meu sobrado, cara. É coisa mais linda. Pagou 200 e poucos contos, irmãos. Para mais ainda, né, pastor? Olha para mim. Porque para Deus nada é impossível, querido. Para Deus nada é impossível na sua vida. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque o pastor Fernando ergueu a mão e falou: sim, pai, eis-me aqui. Olhe para mim. Toda vez que eu e você erguemos a mão para o Senhor, o favor do Senhor, ele é derramado sobre a nossa vida. E por que você está lutando? Confiando na sua capacidade. Ei, descanse no Senhor. Ergue a mão para Ele, para a vontade dEle. Fala: pai, eis-me aqui. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não tenho um caminho plano, eu não tenho o discernimento necessário, mas eu vou obedecer o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou obedecer a sua boa, perfeita e agradável vontade na minha vida. Maria olhou e falou: pai, eu aceito isso. Mas tem uma coisa: como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Eu vou ter que dormir, deitar com alguém? Ei, toda vez que nós colocamos a vontade de Deus para ser realizada através das nossas limitações, nunca vai acontecer, querido. A Bíblia diz que o anjo chega diante de Maria e fala: Maria, descerá virtude sobre você, cara. Olha para mim, sabe o que o anjo está dizendo? Maria, vai vir poder de Deus sobre a sua vida. Tem alguém aqui entendendo que eu estou pregando nesse lugar? Vai vir poder de Deus sobre essa igreja. Vai vir poder de Deus sobre esses obreiros, esses voluntários, sobre esses empresários. Vai vir poder de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus que pode realizar na sua casa, na sua família, na sua história. Olha para mim, eu estava aqui essa semana sentado, e Deus me colocou ali atrás e começou a desenhar um projeto da nossa igreja. Mas olha para mim, eu não terminei nem o primeiro ainda, cara. Pastor Adriano, eu não terminei nem o primeiro. Está ali, ó, se você for ver uns rabiscos ali. Quem for ali na minha sala vai ver. E Deus começou a desenhar um projeto, e eu comecei a desenhar aquilo ali. E daí a pouco eu me toquei, falei: Deus, mas eu não terminei nem o primeiro. Você está mandando eu desenhar. O Senhor começou a falar comigo: Tiago, aquele que levanta a mão e diz o sim para mim, vai viver o impossível na minha presença. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque está perto de você viver os melhores dias da sua vida. Sério, pastor, sim, só basta você erguer a sua mão e dizer: Senhor, chega de viver baseado na minha força, baseado no que eu acho ser o certo e errado. Maria ergueu a mão dela e Deus falou assim: não, você vai ver, cara, o impossível vai acontecer na sua vida. Você vai ver, Maria, o impossível vai ser manifesto.
Mas olhe para mim, querido. Nós não podemos se sentir qualificados para a obra que Deus tem para nós. Porque não tem a ver com a nossa qualificação, tem a ver com o favor dEle. Não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com o que Ele achou na tua vida. Maria não tinha capacidade nenhuma, mas Deus viu graça na vida dela. O problema é quando você acha que você vai viver porque você é capaz, e não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com o que Ele achou na tua história, tem a ver com o que Ele derramou sobre você. Ele derramou isso. Ah não, pastor, mas eu acredito. Mas espera lá, eu tenho que fazer alguma coisinha aqui. Não, você tem que confiar nele. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diz assim para ela: confia nele, vai acontecer, a promessa vai se realizar. Olha para mim, querido, o favor de Deus permite a bênção. O favor de Deus permite bênção, mas também desafios. O favor de Deus, Ele permite a bênção dEle, mas também desafios. E sabe qual é o maior desafio? É romper com você mesmo. É romper a barreira que impede você de viver uma vida vitoriosa, uma vida de favor e de descanso em Deus. Você tem a bênção, mas o desafio é você matar a si mesmo. Dizer: Senhor, não, eu não vou viver pelo que eu creio, pela maneira que eu vejo. Eu vou viver pela palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Aí muitas vezes, irmãos, olhe para mim, estou terminando aqui agora. Eu começo a olhar a minha situação, a minha vida, e eu falo: cara, não vai ter como, não vai ter jeito. Foi bem engraçado essa semana. Nós precisávamos pagar o aluguel dessa igreja. E eu acredito que deve ter alguém aqui, mas eu acho que são muito poucas pessoas aqui dentro que dorme todo mês. Todo mês ele inicia com uma dívida de 5.000. Tem alguém aqui? Tem alguém aí? Tem uns aí. E não é fácil você olhar para um gigante desse todo dia para você. Mas olha para mim, pelas nossas forças, pelas nossas condições, é impossível. Aí a gente fez todo o fechamento, e o dia de pagar o aluguel faltava R$300. E as pessoas perguntam: e aí, pastor? Não, eu falo: só vejo isso aí no dia, cara. Eu pergunto só no dia. Aí eu perguntei para a pastora: e aí? Quero pagar aluguel. Coitada, irmãos. E ela falou assim: ó, nos meus cálculos falta R$300. Mas eu vou vir aqui no banco. Isso era numa terça-feira, quarta-feira, eu acho. E quando ela olhou no banco, tinham depositado R$300. Aí você diz assim: não, pastor, mas como isso? Cara, que isso é Deus, cara. Olha para mim, isso é o favor de Deus. E o favor de Deus vai permitir você viver coisas, a bênção de Deus, sobrenaturais. Só que vai exigir de você o desafio de você não se desesperar, querido, de você acreditar no Senhor e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode realizar, eu sei que o Senhor pode manifestar. O favor de Deus faz a diferença daquele que está cumprindo a vontade de Deus. Olha para mim, o favor de Deus, ele vai fazer a diferença na vida daquele que está cumprindo a vontade de Deus. O favor de Deus na vida daquele que está cumprindo a vontade de Deus, ele é a diferença. Porque aquele que está cumprindo, aquele que está gerando Jesus em você, que
está cumprindo a vontade de Deus, o favor de Deus vai ser a diferença, cara. Porque olha para mim, você sempre vai olhar para a tua vida e você vai dizer, não tem condições. Quem já se sentiu assim, irmãos? Se não é Deus na minha vida, cara, meu Deus. Eu lembro que quando eu servi o quartel, a minha avó falou assim para mim: menino, faz a inscrição para você fazer o curso de cabo lá no quartel. Aí eu falei para minha avó, falei, vó, eu não vou fazer isso não, nem quero, não quero me envolver com isso aí. E minha avó falou assim, pode fazer, porque eu estou orando, cara. Aí eu fui lá e fiz a inscrição, porque ela pediu. Não faça isso, tá? Não brinque com isso. Mas eu lembro que eu não queria fazer a prova, então eu não estudei. Eu não me esforcei, não fiz nada. E no dia da prova eu tinha saído do meu corpo da guarda, estava limpando o meu armamento. O meu sargento chegou diante de mim e falou: Fonseca, você não vai fazer a prova do CFC? E eu falei para ele, não vou, sargento, eu não estudei. Aí ele falou assim, você vai fazer assim. E lá no quartel, quem tem juízo obedece. E eu peguei e fui fazer a prova do CFC. E eu fiz aquela prova sem estudar nada, irmãos. E eu simplesmente fiz porque eu tinha que fazer. E quando chegou o resultado, depois de um mês, o meu sargento chegou de mim, Fonseca, parabéns, você vai para o CFC. Aí eu falei para ele, não sargento, acho que eu não vou não. Vai. Eu nem sabia que você era tão inteligente. Você passou em segundo lugar, cara. Eu fiz essa mesma cara que você está de surpresa, irmãos. Que eu sabia que eu não era tão inteligente também. Eu falei, cara, passei em segundo lugar. Aí eu me senti, né? Quem já se sentiu assim, irmão? Eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui falar para minha avó. Falei, vó, vou para o CFC. Passei em segundo lugar na prova. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, você sabe que você passou, né, cara? Eu falei, não sei não. Você passou por causa do favor de Deus, cara. Olha para mim. O favor de Deus vai permitir você viver coisas que você não é capaz de viver, querido. O favor de Deus vai permitir você viver coisas que você jamais pode viver. Sabe, irmãos, Davi, eu vou terminar aqui agora. Ele viveu o favor de Deus. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Salmo 88, a Bíblia diz assim, ó: Davi, meu servo, meu escolhido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha que interessante isso. Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, sabe o que Deus falou dele, pastor Cristiano? Eu vou chamar o meu filho de seu filho. Sério, pastor? Sim. Diz assim, ó: e esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Verso de número 35, parte B. Pelo que também o Senhor que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olhe para mim, querido. O Filho de Deus, Deus ele olhou e falou assim: o meu filho vai ser chamado seu filho, Davi. Você está entendendo o favor de Deus que é isso, irmãos? O próprio Deus olhou e falou assim: o meu filho será chamado seu filho, Davi. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado assim: quando Deus, não, diz mais forte para ele, quando Deus derramar o favor dele, você vai ver o milagre na sua vida. Deus derramou o favor na vida de Davi tão grande, que ele olhou: o meu filho será chamado seu filho, Davi. O meu filho será chamado teu filho. Porque o favor de Deus é uma oportunidade, é uma porta para você viver algo sobrenatural. O favor de Deus, a minha esposa diz assim para mim, ó: tudo que você coloca a mão dá certo, cara. Aí esse dia que ela falou, eu estava fazendo uma caminhada com ela. Aí eu queria ter uma modéstia meio falsa. E eu falei assim: não,
não é bem assim. E ela olhou para mim assim: não, é bem assim sim. Tudo que você coloca a mão dá certo. Mas naquele momento que ela falou isso, eu me senti, mas de repente o temor tomou conta do meu coração. Eu falei: cara, só dá certo porque o favor está na minha vida. Olhe para mim, querido, você só é o que é por causa do favor de Deus na sua história. Tem alguém aqui entendendo que eu estou pregando? Você só é o que é, você só vive o que você vive por causa do favor de Deus. Então eu quero que você levante a sua mão aqui essa noite. Tem alguém que consegue manifestar 1 minuto de gratidão por causa do favor de Deus aqui neste lugar? Tem alguém que consegue liberar 1 minuto de gratidão pelo favor de Deus na sua vida? Então levante a sua mão e comece a adorar a Ele por este minuto. Levante a sua mão e comece a liberar palavras para Ele. Comece a liberar palavras do Senhor aqui neste lugar. Sim, o favor de Deus está sendo derramado sobre a família Filhos do Reino. O favor de Deus está sendo derramado sobre essa igreja. O favor de Deus está sendo derramado sobre os nossos corações. Pastor, por que o Senhor está pregando isso? Pastor, por que o Senhor está falando essa palavra? Ei, olhe para mim. Aonde estão os obreiros, os voluntários? Aonde estão os servos? Aonde estão os homens e as mulheres de Deus aqui nessa igreja? Ei, Jesus tem falado comigo que no ano que está por vir, no ano de 2023, irmãos, nós vamos viver o ano da expansão de Deus. Querido, eu não sei como você está sendo preparado, eu não sei como está o seu coração, mas nós vamos viver a expansão do Senhor neste lugar. Nós vamos ver a expansão de Deus na nossa vida. A expansão do Senhor será manifesta. A expansão do Senhor será entregue sobre nós. Por isso que não tem como, irmãos, você não olhar para tudo isso e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero participar, eu quero pegar na mão da minha esposa, eu quero pegar na mão da minha família, eu quero pegar na mão das pessoas que eu amo, e eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Tem alguém aqui essa noite entendendo que eu estou pregando? Tem alguém aqui essa noite dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sabe, irmão, a Bíblia é clara. Maria olhou e falou: Senhor, eu não entendo o que o Senhor tem para mim, eu não compreendo o que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor tem para mim talvez eu nem imagino da maneira que seja. Eu só sei de uma coisa, Senhor, eu só sei de uma coisa, Senhor, eis-me aqui. E a palavra de Deus diz assim, ó, e disse então Maria: eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Olha para mim, Maria não entendia tudo que ia acontecer no ano que estava iniciando. Maria não entendia tudo que estava acontecendo daqui para frente. Mas sabe o que ela disse? Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero liberar uma palavra para você. Você tem uma mão levantada? Você tem uma mão levantada para receber o que eu vou falar aqui com fé aqui essa noite? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai se cumprir a palavra de Deus na sua casa, vai se cumprir a palavra de Deus sobre a tua família, vai se cumprir a palavra de Deus sobre o teu ministério, sobre a sua parentela. Sim, vai se cumprir a palavra de Deus sobre o que Ele falou a teu respeito. Vai se cumprir a palavra de Deus sobre a sua vida. Tem alguém aqui entendendo? Então levante a sua mão e comece a adorar a Ele aqui neste lugar. Comece a bendizer a Ele aqui essa noite.